aqueles que ainda estão no caminho, oferecendo o seu culto racional, o seu culto inteligente. E o nosso culto não começa aqui, o nosso culto começa em casa. O nosso culto começa quando nós nos levantamos pela manhã e dizemos: Senhor, obrigado por mais um dia. O teu culto deve se iniciar quando você abre os seus olhos e diz: Senhor, mais um dia vencido na tua presença. Mais um dia que muitos não irão abrir os olhos para oferecer este culto. É uma manhã de consagração, mas é uma manhã muito importante. É uma manhã que o Senhor se faz presente aqui. É uma manhã em que você se levantou do teu leito e se preparou para estar aqui. Você separou esta manhã. Você separou este dia para falar com Deus e para ouvir uma palavra que não vem de mim, que não vem de homens, mas que vem do céu. Salmos de número 119, 56 diz que o nosso dever, o meu dever e o teu dever, aleluia, é obedecer todos os mandamentos do Senhor. O nosso dever não é retroceder, mas é viver uma vida em obediência a Deus. Enquanto muitos estão retrocedendo, estão voltando para trás, nós devemos a continuidade no propósito de Deus em nossa vida. Continue dando continuidade àquilo que o Senhor tem falado no teu coração. Não saia da presença, não se distraia, não fique desapercebido. Muitas pessoas estão bem desapercebidas por qualquer coisa. O ano já se iniciou, o ano começou, mas muitos ainda estão com o pensamento no ano que já passou. Muitos estão vivendo uma prática do pecado, muitos estão vivendo uma vida de iniquidade, uma vida sem Deus, uma vida sem propósito. Mas esse ano se iniciou para que novos propósitos venham se realizar sobre a tua vida. Aleluia. Não é tempo, igreja, de nós descansarmos. Não é tempo, igreja, de nós pararmos. Não é tempo, igreja, de nós vivermos uma vida paralisada na fé. É tempo de nós começarmos a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Porque um ano se passou, outro ano se iniciou. As lutas e as guerras não vão passar. Elas vão continuar. Mas o que vai nos manter de pé, como coluna na presença do Senhor, é a nossa vida apontada na palavra de Deus. É a nossa vida em comunhão com Deus. É vivermos esse evangelho colocando em prática em nossa vida tudo aquilo que o Senhor tem falado. Tudo aquilo que nós estamos vivendo. É você fazer uma viagem. É você desfrutar de algo diferente com a tua família. Mas é você estar com o teu pensamento, a tua mente ligada no Senhor. Porque nós não vamos fugir das aflições. Nós não vamos fugir dos laços do aniversário. Mas se a nossa mente estiver ligada ao trono do céu, nós vamos ter entendimento, nós vamos ter visão de Deus. O inimigo está lá na frente armando um laço, mas nós temos armas espirituais para lutar e para vencer. O que te torna diferente é que você tem uma identidade diferente. É que você serve ao Senhor. E o servo do Senhor, ele sabe agir e sair em qualquer situação. Filipe, ele sabia sair de qualquer situação, mesmo na adversidade. Porque ele vivia uma vida em fé. Porque ele vivia uma vida em comunhão com Deus. Viver uma vida em comunhão com Deus é viver no propósito de Deus. É largar os nossos interesses e viver a vontade de Deus. Aleluia. Eu creio que você que está aqui nesta manhã está vivendo a vontade de Deus. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, no versículo 8, que Estevão, ele estava cheio de fé, ele estava cheio do poder de Deus. Ele realizava no meio do povo grandes sinais e maravilhas, porque ele era conduzido pela presença de Deus. Estevão era um sacerdote da casa e do templo de Jerusalém.
Estevão, ele tinha um propósito, que era de fazer a vontade do Senhor. Viver o propósito de Deus, primeiramente, não é viver o seu sonho, mas é viver o sonho de Deus. É viver a vontade de Deus. Muitas pessoas nesta manhã estão vivendo os seus sonhos, estão vivendo as suas vontades, os seus propósitos, os desejos do seu coração, estão se esquecendo de se oferecer como sacrifício a Deus e de pedir para que o Senhor venha realizar a sua vontade. É muito importante nós entrarmos na presença do Senhor e pedir em oração aquilo que o nosso coração deseja, como diz a sua palavra. Mas a prioridade ainda é Deus. A prioridade ainda é a vontade do Senhor, igreja. Aleluia. Viver o propósito de Deus é viver uma vida sem medo. Aleluia. É viver uma vida em gratidão ao Senhor. Estevão estava vivendo uma vida em gratidão a Deus. Aleluia. Mas a Bíblia diz que enquanto ele estava vivendo o tempo de Deus em Atos, no capítulo 6, no versículo 9, alguns das sinagogas se levantaram contra a sua vida. Porque ninguém vai se alegrar, alguém que não está em Deus, alguém que não vive o propósito de Deus, vai se alegrar com as suas conquistas, vai se alegrar em ver o Espírito Santo agindo na tua vida. Muitos se levantaram da sinagoga contra a vida dele. Libertinos, homens que disputavam, homens que se colocavam à frente como melhores, tiranos. Aleluia. Sem se preocupar que Deus era na vida de Estevão. Aleluia. Sem se preocupar que a sabedoria que havia em Estevão era uma sabedoria de Deus. Não estavam se preocupando com o que saía da boca de Estevão, se era Deus quem falava ou não. Eles queriam destruir, eles queriam matar, aniquilar. Aleluia. Tirar dele a sabedoria, tirar dele a presença de Deus e destruir quem era Estevão. Mas a Bíblia nos fala que o Senhor cuidava de Estevão. A Bíblia nos fala que Estevão vivia por fé. Aqueles que viviam contra ele blasfemavam, contra Moisés, contra Deus. Aleluia. E expulsaram de Jerusalém Estevão, mas também lhe apedrejaram Estevão. Mataram Estevão. Não mataram os sonhos de Estevão, porque Estevão ele viu a morte, mas ele viu os céus abertos, como diz a palavra do Senhor. Ele viu o Filho do Homem de pé à direita do Pai. E ao ver os céus abertos, ele olhou para aquela multidão que o apedrejava e dizia: Senhor, perdoa-os. Perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa eles, porque nesse exato momento eu vejo os céus abertos. E o que está preparado para mim vai acontecer, vai se realizar. Estevão foi fiel até a morte. No capítulo 8, no versículo 3, a Bíblia diz que Saulo assolava e Saulo perseguia a igreja.